Imagine encontrar uma criatura que andou na Terra há mais de 40 mil anos, totalmente congelada, tão perfeitamente preservada que parece estar apenas dormindo, com seus pelos, pele e até órgãos internos intactos. Fala galera, eu sou o Lucas e neste vídeo eu mergulhei nas incríveis e mais recentes descobertas da paleobiologia para te trazer 5 animais pré-históricos que foram encontrados congelados. Imagine um rinoceronte coberto de pelos densos com um chifre gigantesco adaptado ao frio extremo da Era do Gelo. Agora imagine encontrar o filhote dessa criatura, que viveu há mais de 10 mil anos. Ele estava tão intacto que parecia ter morrido ontem, com seus olhos ainda abertos. Descoberto na Sibéria, este pequeno gigante, que alguns chamam de Sasha, foi um achado espetacular. Sua pele, seus pelos e o mais incrível, até seus órgãos internos estavam em perfeito estado de conservação. Isso permitiu aos cientistas estudar detalhes que seriam impossíveis em fósseis comuns. Eles puderam analisar sua dieta, sua saúde e até mesmo a cor exata dos seus pelos, que eram em tom marrom claro, diferente do que se imaginava. Graças a essa preservação quase que perfeita, sabemos que os rinocerontes lanosos não eram apenas versões peludas dos rinocerontes que nós conhecemos hoje, mas tinham adaptações únicas para sobreviver em um ambiente totalmente gélido. Com uma camada espessa de gordura e um chifre enorme que usava como uma pá para cavar na neve em busca de alimento. A descoberta de um filhote nos ajuda a entender como eles se desenvolviam e como eram vulneráveis. É como ter uma janela direta para a vida de um animal que desapareceu da Terra há milênios. E ainda há muito a ser desvendado sobre essa extinção súbita. Se você acha que os leões de hoje são majestosos, espere até você conhecer o leão das cavernas, uma versão ainda maior, mais robusta e incrivelmente feroz que dominou a Europa e a Ásia na Era do Gelo. E o mais incrível e curioso, foram encontrados filhotes congelados tão bem preservados que à primeira vista parece estar apenas dormindo, com seus corpos quase perfeitos. Esses filhotes, carinhosamente apelidados de Boris e Esparta, são um tesouro inestimável. Seus corpos estão quase intactos, com bigodes, dentes afiados e até mesmo a pelagem macia de quando eram bebês, revelando uma coloração que antes era apenas especulação. É como se a mãe estivesse saído para caçar e ele estivesse esperado por ela, congelado no tempo. A análise desses pequenos predadores revelou que eles eram caçadores formidáveis desde cedo e que sua pelagem era adaptada para o frio intenso, sendo mais densa do que os dos leões africanos. A descoberta nos ajuda a entender melhor a vida social e os hábitos de caça desses felinos gigantes, que eram ainda maiores que os leões africanos atuais e possivelmente caçavam em grupos, como os leões modernos. Eles eram os predadores do topo do seu ecossistema, e sua preservação nos dá dicas sobre a dinâmica da cadeia alimentar da Era do Gelo. Mas quando falamos de animais da Era do Gelo, o mamute é o rei indiscutível, um verdadeiro ícone de uma era perdida. E a descoberta de um filhote de mamute congelado na Sibéria é sem dúvida a mais famosa, mais completa e mais emocionante de todas. Conheça o filhote de mamute mais bem preservado que já encontramos. Ela viveu há mais de 50 mil anos e foi encontrada por um pastor de renas. Ela está tão intacta que seus olhos, tromba, orelhas e até mesmo os pelos que a cobriu ainda estão lá, em uma condição que desafia a passagem de milênios. O mais curioso é que seu estômago ainda estava cheio de leite materno e de lama, o que nos dá uma pista valiosa sobre a sua última refeição e o ambiente exato em que vivia, revelando detalhes até mesmo da vegetação da época. Os cientistas determinaram que ela tinha apenas 1 ano de vida quando morreu, provavelmente afogada em um rio de lama, o que explica sua preservação quase instantânea. A sua preservação é tão extraordinária que até seus vasos sanguíneos, músculos e órgãos internos estão visíveis e analisáveis. É uma janela sem precedentes para a vida de um mamute bebê, para a sua biologia e para o mundo da Era do Gelo, nos ajudando a entender a relação entre mamutes e seu ambiente, e talvez até mesmo os motivos de sua extinção. Agora imagine um bisão, só que muito maior, mais robusto e com chifres imponentes, bem diferente do que conhecemos hoje. O bisão pré-histórico foi um gigante que vagou pela América do Norte, e a descoberta de espécies congeladas permitiu aos cientistas estudar sua vida com detalhes que nenhum fóssil comum poderia oferecer. Um dos achados mais notáveis foi do bisão Blue Baby,
encontrado lá no Alasca. Ele estava tão bem preservado que seus músculos, tecidos, órgãos internos e até mesmo o sangue estava intacto. Isso não é apenas uma curiosidade, é uma mina de ouro para os cientistas, permitindo análises musculares e genéticas que antes era impossível. Graças a essa preservação extraordinária, foi possível analisar sua genética, a sua dieta com base no conteúdo encontrado dentro do seu estômago e até mesmo as doenças que possivelmente o afetavam. As marcas encontradas em Blue Baby mostram que ele foi atacado por leões das cavernas, mostrando aí uma interação predador e presa de milhares de anos atrás. É como ter um manual de instruções completo de uma espécie extinta, com um capítulo extra sobre sua morte dramática. Essa descoberta que vamos falar agora não apenas surpreendeu a ciência, mas a chocou, nos dando uma visão sem precedentes de um passado distante. Um animal que viveu há mais de 40 mil anos e foi encontrado tão perfeito que até mesmo seu sangue ainda estava líquido, abrindo um debate ético e científico sem precedentes. Esse filhote de cavalo encontrado em uma cratera na Sibéria é um milagre da preservação. Ele tinha apenas algumas semanas de vida quando morreu, e seu corpo foi congelado tão rapidamente que não houve tempo de decomposição. Seus pelos, cascos, cauda e até mesmo seus órgãos internos estão em condições quase que perfeitas, como se tivesse sido embalsamado no gelo. Mas o mais curioso e até mesmo inacreditável foi a descoberta de sangue líquido em suas veias. Isso abriu portas para a possibilidade de clonagem, embora seja um debate ético e técnico complexo, que divide a comunidade científica. A análise científica revelou que ele pertencia a uma espécie de cavalo extinta, o cavalo de Lena, e nos deu informações cruciais de como os equíneos se adaptavam durante as eras. Essa descoberta não é apenas fascinante, ela nos faz questionar os limites da ciência, da ética e o que mais pode ser encontrado debaixo do gelo esperando ser revelado. O que mais o passado nos reserva? E será que um dia veremos esses animais caminhando novamente entre nós? Mas e aí, qual dessas descobertas te impressionou mais? A ideia de um rinoceronte lanoso com seus pelos intactos, os filhotes de leão das cavernas que parecem dormir, uma mamute intacta em sua última refeição, o bisão pré-histórico que revelou uma caçada antiga, ou um fóssil com sangue líquido que pode ser clonado? Comenta aqui embaixo qual desses foi o seu favorito, e se você acha necessário realmente fazer uma clonagem desses animais. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Até a próxima e cuidado com os leões das cavernas.